Clima pegando fogo em Brasília, pessoal. A gente já começa aqui com o Hugo Mota rejeitando a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, pessoal. Acho que o Hugo Mota está criando para si um grande problema aí, né? Através dos Estados Unidos, fazendo esse tipo de coisa, né? Então já chega aí dando aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo e a gente começa aqui com esta matéria. Além de negar a indicação, né, o parecer da Secretaria-Geral da Câmara afirma que a ausência de Eduardo Bolsonaro do Brasil, por si só, é uma violação dos deveres do parlamentar. Então, o Hugo Mota me parece bem alinhado com a esquerda e com o governo de Lula, né? Então, vamos pegar aqui a matéria. Presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, rejeitou a indicação, então, do deputado Eduardo Bolsonaro, que seja líder, né, da minoria na Câmara, conforme a indicação do PL. A estratégia da oposição foi indicar Eduardo Bolsonaro para que, mesmo morando nos Estados Unidos, ele pudesse exercer o cargo de líder da minoria à distância, sem ser penalizado pelas suas ausências no plenário da Casa. Então, para a Mota, pessoal, mesmo com o avanço das tecnologias que permitem o registro da presença à distância, o parlamentar não está livre do cumprimento dos seus demais deveres regimentais. O deputado que sair do Brasil precisa comunicar à Casa o afastamento do país, conforme previsto no regimento da Câmara, e a falta da comunicação à presidência por si só já é uma violação dos deveres do parlamentar, diz no parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara de Deputados. A ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, como ocorre no caso em análise, constitui por si só uma violação ao dever funcional do parlamentar. Mais do que isso, essa omissão impede que a ausência à casa seja enquadrada em qualquer hipótese de excepcionalidade que autorize o registro de presença à distância. Um afastamento não comunicado à presidência da Câmara não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado uma missão autorizada, pois lhe faltam os elementos essenciais de autorização, formalidade e ciência oficial. Pessoal, Hugo Mota complicando a vida aqui do Eduardo Bolsonaro. Não sei o quão bom vai fazer isso aí para a carreira dele. Ou até em questões aí de sanções que possam haver dos Estados Unidos por entenderem que o Mota está alinhado com o governo do Lula em perseguição à família Bolsonaro, né? Então, não acho que seja uma boa para o Mota tomar este tipo de decisão. Mas me conta aí nos comentários o que você acha. Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê o jurista, né, o André Marsiglia, né, deixando o apresentador da CNN sem resposta, né, pessoal? Então, vamos ouvir aqui o Marsiglia aqui deixando o William Vac no vácuo. Não é o caso de segurar os milhões de eleitores que se identificam com o bolsonarismo. É o caso de eliminar quem brigou com as regras. Mas esse eleitorado está aí, esse eleitorado tem que ser respeitado. Obrigado, William. Por favor. Agora, o problema é perguntar quem brigou com as regras, né? Porque eu acho que está todo mundo brigando. Pessoal, agora o André Marsiglia, ele dá uma aula para o William Vac, né? E para aquele outro apresentador que está lá no fundo, no vídeo, tá? Vamos ouvir. Com as regras em nome de não brigar com as regras, né? Nós temos também instituições que estão brigando com as regras. Nós, por exemplo, aqui falamos da questão da anistia, veja, não é a minha opinião, é o que está escrito na Constituição. Se ela não é boa, que se refaça, mas não que se interprete ao bel prazer. Então, a questão da anistia é isso, está expresso lá o que não pode ser anistiado. Então, esse é o problema. A gente passou a interpretar coisas da Constituição que não estão no texto. E isso é brigar com as regras também. E isso tem sido feito pelas nossas instituições, pelos nossos ministros.
Nós temos acompanhado isso desde 2019. Veja, nós temos nesse caso, para não entrar no mérito, enfim, isso é dito e sabido, né? O ministro Moraes é o ministro relator que, enfim, é também tido como vítima dessa história toda. Como é que você pode ter uma pessoa que é vítima e ao mesmo tempo ser julgador? Isso é também ir contra as regras. Nós tivemos diversos, a vaza-toga chamada assim, né? Vaza-toga 1, a vaza-toga 2, 3, 4, quantas mais serão necessárias para a gente entender que nós temos instituições que estão brigando com as regras também em nome de colocar as regras no lugar. Então, esse é o ponto. Qual é existe uma briga com as regras que é melhor que a outra, ou nós estamos aqui apenas escolhendo um lado dessa trincheira mais adequado de acordo com o que a gente pensa? E outra, eu não consigo enxergar uma democracia em que nós desejamos simplesmente nos livrar, como foi dito, né? Nos livrar desse ou daquele. Acho que democracia não se livra de ninguém. Ao contrário. Não, eu acho que foi uma força de expressão. Não, claro, mas mesmo politicamente, mesmo no sentido de desidratar ou de, enfim, porque senão nós precisaremos de novo chegar à conclusão de que o povo é o problema, né? O povo é que está seguindo o líder errado, o povo é que precisa ser, e aí a gente vai terminar com também uma frase que foi dita dentro do STF, o povo precisa ser recivilizado. Então, e se nós não nos pacificarmos com o povo, não há pacificação possível. No fundo, é isso. É uma provocação intelectual fortíssima que você está fazendo. Porque, no fundo, o que você está dizendo é como é que a gente pode definir a possibilidade de uma anistia ou não, se o valor absoluto é o da preservação da regra democrática e aquelas instituições para isso designadas são as que violaram a regra democrática. É isso que você está dizendo. O que você está dizendo é que quem tem que preservar a Constituição tem sido o mais ativo em não preservá-la, que é o Supremo. O centro do seu argumento é esse. Me diz aí o que você acha nos comentários. Pessoal, o André Marsiglia é realmente espetacular. Ele torna fácil a visualização de todo o ambiente que tem acontecido no Brasil, né? Vamos ouvir agora aqui, pessoal, que após as sanções de Moraes, né, para cima de Bolsonaro, veio a retaliação à esposa de Moraes pelos Estados Unidos. Vamos ouvir aqui a TV Lula News aqui falando disso. Falcão, o ministro Alexandre de Moraes está pedindo à Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal monitorear todos os carros que saem da casa de Jair Bolsonaro. Ele pede enviar em 24 horas, um prazo bastante urgente, os detalhes do que foi vistoriado de carros que foram à casa de Bolsonaro no dia 12 de setembro. Eu vou pegar. Pessoal, Alexandre de Moraes já não tem mais o que fazer contra o Bolsonaro, né? Então, ele tenta dobrar a aposta a cada minuto, né, para ver se acaba desestabilizando emocionalmente Bolsonaro, né? Aqui certinho para falar para vocês, no dia 12 de setembro, ou seja, um dia após a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe. E aí no trecho o ministro fala o seguinte: ele fala: implemente, oficie-se à secretaria para que no prazo de 24 horas envie aos autos, ou seja, coloque no processo o relatório que detalha as visitas no dia 12 de setembro, a 1h16, depois às 4h22, com informações detalhadas sobre os carros que saíram da casa de Bolsonaro, os também motoristas e os passageiros. Nessa decisão, o ministro não diz o porquê desse dia em especial e desses horários, mas até amanhã a Secretaria de Administração Penitenciária tem para fazer isso e, notadamente, como são feitos relatórios desde o dia 30 de agosto sobre quem entra e quem sai da casa do ex-presidente, vistorias em carros, tudo isso para aumentar a vigilância, já que ele é apontado como alguém que está ou tentou ferir as medidas cautelares. Vamos ver do que se trata, Valdo Cruz, mais essa decisão aí, porque foi o que me chamou a atenção, a gente não tem o detalhe, um dia tão específico, num horário tão específico, os detalhes daquele veículo, Valdo. Sempre surge ali uma suspeita
de que Bolsonaro poderia preparar uma fuga. Não é de hoje que essa informação circula aqui em Brasília, no país, e Bolsonaro sempre tem negado que esteja preparando. Mas alguns sinais ali apontam para que as suspeitas sejam procedentes. Lembremos quando ele ali se refugiou. Ele disse que foi passar uns dias na Embaixada da Hungria. Nunca vi falar que alguma pessoa fosse aqui tendo residência em Brasília, Colombo, Leilani e Camila. Já imaginou? Você tem uma residência em Brasília, né? Aí você resolve dormir numa embaixada aqui em Brasília. Já não, estava cansado de casa, sabe? Estava sem ambiente em casa, fui dormir na Embaixada da Hungria, mas não é nada importante. Queria conversar ali sobre os assuntos atuais. Foi esse o argumento que o ex-presidente deu. Me diz aí o que você acha disso, pessoal, nos comentários. Eu vou ficando por aqui, dá o like aí no vídeo para ajudar na divulgação desse vídeo, tá? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.